Já pensou em ser uma espécie de escolhido para os aliens e passar por diversas experiências estranhas por anos, aos quais você nem sequer consegue lembrar? Eu sou o Eric e esse é o Inexplicável, onde você encontra os melhores vídeos de terror e mistério. E no vídeo de hoje você confere a incrível história de Stan Romanek. Um filme foi feito e publicado há um tempo atrás em uma empresa de streaming de vídeo bem famosa por aí, e nele nos é apresentado a história de Stan Romanek. Stan seria uma espécie de escolhido, já que teve contato com seres de outro mundo por quase 20 longos anos, aos quais ele tem provas em vídeo de suas alegações. Ao todo são 195 provas de que um simples homem do Colorado, nos Estados Unidos, teve contato com seres de outro planeta, que o levaram até mesmo a se reproduzir com um deles, fazendo uma espécie híbrida. O caso de Stan começou nos anos 2000, quando ele conheceu sua esposa Lisa pela internet, quando ele morava em Nebraska. E por falta de tecnologia na época, ele queria gravar um vídeo para convencer ela de ir conhecer a sua cidade. Ao tentar filmar o local como um todo, o jovem Stan acaba se deparando com uma movimentação à beira da estrada, que o faz parar. Tal distúrbio se dava por conta de um OVNI que sobrevoava uns postes de energia e que, segundo Stan, foram embora assim que se deram conta de que ele estava ali. Após esse episódio, Stan relata que não conseguia acreditar que aquilo era real. Inclusive sua esposa teve acesso às imagens e teve que convencer o até então namorado de que aquilo ali havia mesmo acontecido. Pouco tempo depois, os eventos estranhos começaram a acontecer com Stan, e um dos relatos seria a cura miraculosa do joelho do homem. Ele havia rompido um dos tendões do ligamento ao cair, quando tentava limpar a calha de sua casa, e estava usando gesso e uma espécie de gaiola para não piorar a situação até sua cirurgia, que garantiria a volta de seus movimentos. Então, em uma manhã, Stan acordou curado, apenas com 5 furos na parte posterior da perna. Segundo Stan, ele não se lembra de nada do que acontecera naquela noite, apenas de acordar com a sua mulher, Lisa, o chamando para ver um círculo que havia se formado no jardim da casa deles. Pouco tempo depois, eles acharam o gesso e a gaiola jogados e queimados a poucos metros da casa. Ainda segundo ele, teria sido abduzido diversas vezes por seres que ele não conhece e não se lembra em sã consciência. E para tentar resolver os mistérios que o envolviam, ele começou a frequentar sessões de regressão para saber o que se passava no tempo em que ele dormia na cama e acordava em outro canto da casa. Um dos fatos que mais chamou a atenção dentre os registros feitos nas sessões foram as equações que Stan conseguia escrever. Tais equações são de uma singularidade ímpar e chegam a remeter sobre possíveis números de quantas civilizações existem pelas galáxias, bem como seriam os princípios da produção de um elemento químico que só foi descoberto anos depois, como fonte de um combustível limpo e renovável. Os casos mais bizarros dentre as sessões são os relatos de crianças que seriam filhos de Stan com alienígenas. Os seres híbridos, inclusive, entraram em contato com ele por telefone em um determinado momento. Relatos ainda contam que as crianças sempre surgiam em meio a fotos da família que Stan registrava. De acordo com o documentário, as crianças interceptavam ligações telefônicas para falar com o seu pai. Dentre essas conversas, a filha de Stan se apresenta como Kioma, com voz fina e metálica, dizendo que ela possui mais 8 irmãos, sendo ela e mais 6 iguais, ou seja, do mesmo pai e 2 diferentes, e ela até mesmo os nomeia para que ele saiba quem eles são. Ainda nas ligações, ele começou a ter mensagens em sua secretária eletrônica de uma mulher britânica que o chamava de Semente das Estrelas, possivelmente se referindo à sua procriação com esses seres. A voz, que soa de forma metálica com um sotaque quase incompreensível, disse uma vez a Stan que eles correm perigo, tanto a menina quanto o seu pai, e que mesmo que o homem tentasse salvá-las, ele não saberia como. Okay, Lisa, hit the button. One old message. Hello, Stan and Lisa. My intention is not to scare or alarm you, but to warn you. It is great that you are back in Colorado, but Colorado Springs was not a good idea.
It seems you have moved into their backyard. Now it is easy for them to get to you. I know how stubborn you are, Starseed, but please heed this warning and know that Lisa and the children are at risk also. Now listen, Starseed. You know you are different. Follow your instincts and stay alert. This is too important. Soon it will all be revealed. And Starseed, do not be afraid of what you are. Em outra ocasião, a sua filha ainda garantiu que o visitaria pessoalmente em uma palestra, ao qual Stan daria no fim de semana, pela qual ele estava muito animado, mas ele deveria tomar muito cuidado, por haver pessoas na Terra que não queriam que ele relatasse seus casos. Coincidentemente, no final da palestra, Stan é cercado por um grupo de 9 crianças desconhecidas que entregam flores a ele. Curioso, ele procurou por fotos do dia de sua palestra e acabou achando o que seria a sua filha no meio da plateia. Saindo do assunto de suas filhas e indo em direção aos seus outros registros, Stan documentou filmagens de luzes estranhas e sombras pela sua casa. As fotos seriam de seres que são conhecidos no meio ufológico como povo das sombras, que seriam alienígenas que conseguem viajar entre o tempo e espaço e dissolver suas formas humanoides em sombras ou fumaça, bem como as imagens captadas de uma câmera de segurança instalada por ele do lado de fora de sua casa, onde uma luz vinda do alto acaba atingindo o solo e também parte da casa onde a câmera se localiza, fazendo com que ela pare de funcionar poucos segundos depois. O mais estranho é que na manhã seguinte, um grupo de empreiteiros vai até a casa dele para trocar o revestimento da parede atingido por tal luz. O problema é que nem Stan e nem o dono da casa pediram por isso. Stan ainda disse que a empresa que constava no adesivo da caminhonete simplesmente não existe e que ele não pôde ficar com nenhum pedaço do material retirado. Só que ele discretamente conseguiu um e disse que os resultados das análises são impressionantes. Stan também relatou que uma de suas câmeras, usadas para registrar as experiências, sumiu durante algumas horas e só reapareceu jogada no chão da sala. Poucos dias depois, foi a vez da câmera de uma de suas filhas sumir, porém essa ficou desaparecida por quase uma semana, quando foi achada jogada pela casa. Ao ver o que continha nos registros, Stan se deparou com imagens do que seriam selfies dos seres extraterrestres, aparentemente interessados no aparelho, e o mais impressionante para eles foram a expressão curiosa dos aliens e o brilho que possuía em seu olhar. Outro registro que chamou a atenção mundial foi o chamado Bull Video, onde um alienígena foi filmado observando da janela da casa de Stan. De acordo com ele, há alguns meses, alguém tentava olhar de sua janela para dentro de sua casa, e ele pensou que se tratava de um tarado ou algo similar, já que ele tem 2 enteadas. Ele chegou a avisar seus vizinhos do possível perigo, quando um deles sugeriu a Stan que ele posicionasse sua câmera de visão noturna em frente à janela e tentasse filmar a pessoa. Assim, o homem conseguiu pegar o que seria um dos mais raros registros da ufologia já documentado na história. Mas pouco tempo depois, em 2005, Stan conseguiu o que seria a maior evidência de vida extraterrestre dentre todos seus documentos. Ele conta que um de seus primos estava em sua casa com uns amigos, e para não atrapalhar os meninos, ele acabou se afastando e indo dormir em outro canto da casa com sua esposa. Porém, às 3 horas da manhã, Stan acordou com barulhos e foi até a sua cozinha para ver do que se tratava. Ele pegou a sua câmera e começou a procurar pela origem do ruído, quando feixes de luz surgiram, e ao se virar para a porta de sua cozinha, registrou o que seria um alien. Oh well. Oh my god. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. What
the fuck they go? Oh my God. Ele estava inclinado, olhando fixamente para ele, e essa visão fez o homem desmaiar, acordando 1 hora depois no chão da cozinha. Ele conta ainda que em 2011, aproximadamente 2h30 da manhã, fortes batidas foram ouvidas na porta da frente de sua casa. Quando Stan acordou para ir ver do que se tratava, sua irmã já tinha atendido a porta e estava em transe. Ao perceber que os 3 visitantes eram aliens, Stan tentou correr, porém a mulher que fazia parte do grupo o segurou pelo pulso e garantiu em pensamento que tudo ficaria bem. Ele ainda relata que após ser levado para o lado de fora da casa pelos seres, tentou sair dali, mas o transe no qual foi colocado o impediu de se livrar do contato. Ele relata essa experiência como a mais vívida já acontecida com ele, porque ele se encontrava acordado no momento da abdução, diferente das outras vezes. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!